boa tarde. Dá uma olhada nos destaques do dia. São Paulo perde para o Grêmio e continua em má fase no Brasileirão. É clima de decisão. Flamengo e Palmeiras fazem duelo eletrizante no domingo. No Corinthians, Memphis deve ser titular amanhã contra o Atlético Mineiro. Hoje você vai entender a influência de Neymar para o golaço de Barreal contra o Corinthians e os reforços que o Santos deve ter para o jogo contra o Vitória. E ainda, o Everton tem fissura na mão e Carlos Miguel pode ser o titular contra o Flamengo no Maracanã. Agora, no Gazeta Esportiva. Isso, galera! Chegou a sexta-feira e ao lado de Alex Miller e Marcelo Bazejo. Tudo bem, Alex? Tudo bem, e você? Tudo bem, Bazejo? Tudo ótimo, melhor agora. Para manter a tradição da sexta-feira, começamos com o nosso Qual é a Música com o Marcelo Bazejo, que ele é de uma geração, né, um pouquinho mais pra frente. Qual é a música, Bazejo? Quem tá cantando? Eu não faço a menor ideia, essa geração é muito mais pra frente do que a minha, pô. Você não sabe quem é esse? Não sabe? É música de TikTok, essas coisas, Não. mas eu não sei quem é, não. É o Bruno Mars, com a Rosé. É Bruno Mars. Ah, eu não... Tá vendo? Ele não sabe. Pessoal, vai ferver hoje o Gazeta Esportiva. Fica com a gente pra começar bem a sua sexta-feira. Qual é a outra música? Põe aí, Pachecão, pra ver se ele sabe. Essa aqui, ó. Vê se você sabe. Você sabe, né? A cara dele. Vai, filho. Agora. Come on, baby, like my father. Você não sabe? Eu sei, eu conheço essa música, mas esqueci quem canta. Mentira, Bazejo! Que ano você nasceu, Bazejo? 96, pô. É, não tem como. Como não tem, gente? Não, tem como conhecer a música, mas não é do tempo dele. Você já ouviu falar de um rapaz chamado Jim Morrison? Sim, pô. Você sabe que ele é de uma das lendas do rock. E você lembra o nome da banda? Eu vou te dar 3 opções: Van Halen, Bon Jovi ou The Doors. The Doors. É, Bazejo! O Gazeta Chutou bem. Esportiva tá no ar. Chutou no ângulo, hein? Ah, eu conheço The Doors, pô. Roda, galera, roda. Tem que rodar alguma coisa? Não tem que rodar nada. Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Oddscanner. O melhor lugar para você comparar suas odds. Acesse agora. Tá chegando. Eu vou fazer semana que vem com samba. Ele pediu com samba, eu vou fazer com samba. Sou brasileiro, pô. Bota um samba aí. Beleza, então semana que vem é com samba, hein? Ele pediu. Então tem que dançar, então. Aí, vamos lá. Bora, galera. A Gazeta Esportiva de hoje tá recheado, tá fervendo, tá do jeito que o povo gosta, tá do jeito que o povo quer. E você aí de casa, tem alguma ideia da enquete de hoje? Acho que você sabe qual é, né? Olha só, qual vai ser o resultado de Flamengo e Palmeiras? Hoje tem palpitômetro aqui, hein? Vitória do Mengão, empate ou vitória do Verdão? Ontem, o resultado da nossa enquete deu que o rubro-negro joga hoje o melhor futebol do Brasil. Mas hoje a pergunta é diferente, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E os comentaristas ainda não vão responder, porque vai ter o palpitômetro mais tarde. Mas todos os nossos telespectadores estão convidados a votar no site gazetaesportiva.com. Quem ganha? Palmeiras, Flamengo ou dá empate, tá certo? Então a gente já começa, você aí de casa, para o nosso Quem é Melhor do Jogão de Domingo. É quadro, é coisa boa, você vai se divertir. Vamos lá. Eu gosto. Quem é melhor? Aliás, você vai saber por que que o Everton não vai jogar no Maracanã já já. Então a gente já começa com outro goleiro, que é Carlos Miguel, no goleiro do gol do Verdão, contra o Rossi. E aí, quem é melhor? Começando com Marcelo Bazejo. Eu vou de Carlos Miguel. Do que o Rossi? O Carlos Miguel nem tá jogando, Bazejo. Mas eu acredito que o teto do Carlos Miguel é maior do que o teto do Rossi. Fala, Alex. Eu acho que eu vou de Rossi, né? Porque o Rossi tá jogando o Campeonato Brasileiro, o Carlos Miguel não joga um jogo, acho que faz mais de um ano. Então, o Carlos Miguel pode vir a ser o melhor daqui a um tempo, mas nesse momento eu voto no Rossi. Vocês sabem que pra mim, o Carlos Miguel tem que ser goleiro lá na Seleção Brasileira e agora acho que ele vai ter chance de ser muito bem observado, mas eu vou votar no Rossi, porque no momento, quem tá jogando, quem tá melhor, Rossi. Ponto pro Flamengo. Próxima posição, quem é melhor? Emerson Royal, do Flamengo, ou Kelvin, do Palmeiras, Alex Miller? Se o Kelvin estiver inteiro, eu prefiro o Kelvin.
Bazégio? Eu vou de Emerson Royal. Então eu vou de Emerson Royal. Ponto pro Flamengo. 2 Flamengos, 0 Palmeiras. Ó, tô só desempatando hoje aqui, hein? Léo Ortiz ou o xerifão Gustavo Gomes? Vai, Bazégio. Gustavo Gomes, com certeza. Alex? Aliás, essa é a minha dupla no troféu Mesa Redonda que eu Minha já botei. também. Viu? Minha também. É a minha dupla, Léo Ortiz e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, eu também. Ponto pro Palmeiras com Gustavo Gomes, o xerifão, que já ganhou o troféu Mesa Redonda e acho que se bobear vai repetir, né? Olha lá, quem é melhor? Léo Pereira ou Murilo do Verdão, Alex Miller? Eu fui voto vencido aqui na produção, porque pra mim é o Bruno Fux quem é o titular do Palmeiras agora e não mais o Murilo. Então, em cima disso, o Léo Pereira disparado. E Bazégio? Eu vou de Léo Pereira também. Ponto pro Flamengo, 3 pro Flamengo, 1 pro Palmeiras. Próxima posição do nosso quem é melhor? Alexandro ou Piquerez? Pra mim é Piquerez. E pra você, Bazégio? Piquerez. Pra você, Alex? Alexandre. Alexandro, sério? Eu acho o Piquerez forte na marcação, taticamente inteligente, mas ofensivamente há bastante tempo ele tem errado praticamente tudo, né? Lançamento, cruzamento, chute. E o Alexandre eu acho um jogador já mais consolidado na carreira também, a exemplo do Piquerez, que é consolidado, mas o momento do Alexandre eu acho melhor. Ponto pro Palmeiras, porque nós dois votamos no Piquerez. Próxima posição, Jorginho ou Aníbal Moreno, Alex Miller? Aníbal Moreno. Bazégio? Jorginho. Nossa, eu também vou desempatar. Eu gosto muito do futebol do Aníbal Moreno. Ponto pro Palmeiras, em homenagem ao meu tio Sérgio Palmeirense. 3-3, empate, hein? Clássico ali, ó, páreo a páreo. Agora, Saúl do Palmeiras ou Andrés Pereira? Saúl do Flamengo ou Andrés Pereira do Palmeiras? Ah, eu já tenho o meu. Essa disputa tá apertada. Tá apertada, mas eu voto no Andrés Pereira, que chegou chegando no Palmeiras. É o maestro do meio campo. Eu vou de Andrés Pereira também. Eu também, unanimidade aqui no Gazeta Esportiva. Andrés Pereira, ponto pro Palmeiras. Agora é uma bela dupla também, hein? Arrascaeta ou Rafael Veiga? Vai, Bazégio. Essa disputa no meio campo tá complicada, mas eu vou de Arrascaeta. E aí, Alex? Se a gente falar de história, do que cada um fez, a disputa é apertada. Mas hoje não, se né? a gente pegar de 2 anos pra cá, o Rafael Veiga vota na Arrascaeta. Arrascaeta, meu voto também é para Arrascaeta. Olha, 4-4, o nosso quem é melhor. Continuando, Luiz Araújo ou Felipe Anderson, Bazégio? Vai ser duro, hein? Duríssimo. Todos, tá difícil. Pode empatar, não? Mas eu ainda vou de Luiz Araújo, eu acho que ele tem sido mais decisivo do que Felipe Anderson. Aí, Miller. Tô tendo um stream link aqui agora. Felipe Anderson. Felipe Anderson porque, pronto, joguei pro alto, peguei o papelzinho, abri Felipe Anderson. Felipe Anderson e Luiz Araújo, eu que desempato? Você desempata. Felipe Anderson, ponto pro Palmeiras, 5 pro Verdão. Que vive o melhor momento dele no Palmeiras, desde que ele chegou. 4 pro Flamengo. Próxima posição, Samuel Lino ou Flaco Lopes. E aí, Bazégio? Flops. Não, às vezes o diretor fala e eu vou falar flops. Essa aí, o Samuel Lino é bom jogador, veio com nome caro, mas o Flaco Lopes está numa fase. Até que hoje ele é seleção argentina. É isso, eu também não acho. tem como não votar no Flaco Lopes. Todo mundo acompanha, Bazégio, com fritas? Flaco Lopes está no auge da carreira, no seu melhor momento, jogando muita bola. Flaco Lopes, lembra certeza. quando falavam Fraco Lopes? Tipo, chegavam a zoar ele e tal, você vê como é? E volta por cima. Ponto pro Palmeiras, 6 pro Verdão, 4 pro Mengão. Próxima posição, Pedro ou Vitor Roque. Nossa, que dupla! Mas ó, é o momento, você vê, o Pedro não tá jogando, hein, gente? Só quero deixar, Bazégio. Vou de Pedro. Sério? Opa! Alex? Eu acho que cada um teve o seu momento para ganhar nesse duelo. Se eu for pegar como critério os últimos tempos, assim... Não, é o momento. É Vitor Roque. Vitor Roque, para mim, merece ser observado pela seleção brasileira, inclusive na próxima convocação. Consegue soltar, Pachecão, o nosso tigrinho? Eu vou ter que desempatar. E eu vou desempatar com o Vitor Roque, tigrinho, ponto pro Palmeiras. Um certo bairrismo da apresentadora. 4 pro Verdão. Não, 4 pro Mengão, 7 pro Verdão. Tá estranho isso aí. E agora é Felipe Luiz como treinador ou Abel Ferreira. É estranho ver o Palmeiras ganhar pelo dobro do Flamengo. Eu nunca vi um quem é melhor assim. E vai ganhar agora. Óbvio que vai.
Porque eu vou no Abel, você vai no Abel, eu acho que o Basílio vai. O Felipe Luiz vai no Abel também. Não tem como não ir no Abel, né? 8 pro Palmeiras, 4 pro Flamengo. Vão usar isso daí na pré-eleição pro Flamengo. Apaga logo, tira do ar logo. Tira do ar logo. Tira pra não dar tempo de printar a tela. Printar a tela e mostrar, né? Servir de estímulo lá. Bom, pessoal, é isso aí. O atacante Memphis Depay teve mais uma data FIFA de glórias com a Holanda, mas isso também levanta a questão sobre as atuações dele no Corinthians. Será que o jogador está indo bem só na seleção? Alexandre Silvestre pesquisou, fez um levantamento e preparou uma reportagem especial que você assiste agora. Então, aí eu quero saber de vocês, né? Qual a opinião de vocês, comentaristas aqui esportivos, sobre justamente essa discrepância do Memphis Depay atuando tão bem na seleção da Holanda e sendo um destaque, fazendo gol, pênalti, chamando a responsabilidade, e no Corinthians, quando o time inclusive está perdendo do Santos, ele está rindo ali no banco de reservas, não tem esse comprometimento. Vocês acham que, sei lá, há um cansaço físico, a questão da idade ou não? Parece que há uma vontade em jogar no Corinthians. Será que daria para a gente traçar um paralelo, e o Marcelo vai entender bem o que eu vou falar, do James Rodrigues, quando estava no São Paulo, que assim, não tinha nenhum vínculo, nenhuma ligação, nenhum contato histórico e afetivo com o clube, mas era obrigado a estar vinculado a um clube, no caso do São Paulo na época. E no São Paulo a gente viu o que deu, né? O James Rodrigues no São Paulo deu água. Mas o Memphis fez bastante pelo Corinthians. Por isso que é só um paralelo para a gente comparar as situações. E na Colômbia, até hoje, ele é o dono da seleção, entra, joga bem, define jogos, enfim. Verdade. E o Memphis Depay, ele começou muito bem no Corinthians, foi uma peça importante na salvação do rebaixamento do ano passado, né? E acabou chegando a Libertadores da América, mas o primeiro desafio era fugir da zona do rebaixamento e não cair, e a reação foi tão sensacional que o Corinthians chegou a Libertadores. Depois fez vergonha, mas chegou a Libertadores. E agora parece que deu aquela acomodada, aquela sentada, né? Bom, fiz muito já aqui, não tenho também mais tantas obrigações de fazer, porque os números mostram que não dá para fazer tanta coisa. Então vamos passar o tempo agora, administrar do jeito que der e chegar na Copa do Brasil. E aí, quem sabe, ele realmente chegue lá e fala, bom, agora é hora de eu entrar em campo e o Memphis da Holanda vai jogar agora no Corinthians. A sensação que eu tenho é mais ou menos essa. Eu vejo a postura do Memphis Depay de forma muito prepotente. Ele já até lançou música dizendo que depois que ele chegou ao Corinthians, o Corinthians saiu da fila, foi campeão paulista e tudo mais. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Memphis está devendo futebol no Corinthians. Ele já teve seus momentos de decisão, de importância, protagonismo. Mas eu acho que é ainda muito pouco perto do que ele já rendeu em outros clubes e perto do que ele rende também na seleção holandesa. É lógico que a identificação que ele tem com a seleção holandesa é muito maior do que a identificação que ele vem construindo com o Corinthians, mas a impressão que passa é que ele não tem noção do que representa o Corinthians para o futebol brasileiro, do tamanho do clube. E se ele acha que ele é maior do que o Corinthians, a ponto de jogar compromissadamente na Holanda e não no Corinthians, olha, ele tem que estar tendo muitas aulas sobre a história do Corinthians, porque ele não é nada perto do tamanho do clube. Bom, a gente faz agora o primeiro contato do dia com a repórter Marina Buffon, que traz as notícias do Coringão. Boa noite, Mar. Amanhã o Timão entra em campo e todo mundo quer saber qual deve ser a escalação contra o Atlético Mineiro. O Memphis joga? Será, Michele? Boa noite para você, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. Corinthians finaliza essa preparação super importante depois de uma derrota para o Santos no Clássico de quarta-feira, já pensando nesse jogo de amanhã, como você disse, contra o Galo, às 6h30 da noite lá na Neoquímica Arena. Estaremos por lá para trazer tudo para o Mesa Redonda. Agora, em relação ao time do Corinthians, a começar pelo técnico Dorival Júnior, que cumpriu suspensão, já vai voltar à beira do gramado. Além dele, a gente tem diversos retornos por motivos diferentes. Então vamos pegar a listinha aqui, porque são bastante jogadores. Hugo Souza e Matheus Bidu voltam de suspensão. Hugo Souza, inclusive, também estava com a seleção brasileira, foram aí essas duas situações, voltam e devem ser titulares. Além deles, também tem Ángel Romero e Félix Torres, que voltam da data FIFA, também estavam com suas respectivas seleções e voltam a ficar à disposição do Dorival. Além disso, gente, por outro lado, o desfalque do Gustavo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo no Clássico, não vai estar à disposição. E fica também a dúvida se o Carrídio, que se recuperou aí de cirurgia depois de ter lesão no ligamento do tornozelo,
se ele vai estar à disposição para essa partida ou não. A expectativa é de que ele esteja, sim, pelo menos no banco de reservas, para começar a ganhar uma minutagem aí nesses próximos jogos, nessa reta final do Corinthians na temporada, que disputa o Campeonato Brasileiro e tem as semifinais da Copa do Brasil também, que estão chegando por aí em dezembro. Agora você quer saber de Memphis e também Rodrigo Garro, né? Tomando como base as declarações do Lucas Silvestre depois do clássico contra o Santos, a gente está imaginando, sim, que essa dupla vai jogar, se não como titular, pelo menos ganhe uma minutagem. Mas na nossa escalação provável, a gente coloca sim o trio aí que o corintiano quer sempre ver jogando, formada pelo Rodrigo Garro, pelo Memphis Depay e pelo Yuri Alberto. Vamos passar então uma provável escalação do Corinthians para esse jogaço de amanhã às 6h30 da noite contra o Atlético Mineiro? Muito provavelmente, então, nós teremos Hugo Souza no gol, Mateuzinho, João Pedro Choca, Kaká e Matheus Bidu, Maicon, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro, e na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Essa é a provável escalação do Corinthians, lembrando que tanto Garro quanto Memphis Depay jogaram poucos minutos por conta ali de uma avaliação do departamento médico junto à comissão técnica no clássico contra o Santos, e ali o Lucas Silvestre disse que provavelmente eles jogariam mais minutos nesse jogo de amanhã. Então a gente está colocando aí os dois ao lado do Yuri Alberto no ataque do Corinthians como titulares. Quero saber de vocês. E aí, essa escalação tá boa? É isso aí. Essa escalação dá para bater o Atlético Mineiro, Bazejo? Dá para bater. O Atlético Mineiro vive um momento bastante instável na temporada. O Corinthians vai jogar em casa. Todos sabemos da força que o Corinthians tem em Itaquera. O time conta com retornos importantes, Hugo Souza, Matheus Bidu, há a possibilidade do Carrijo voltar também. O Gustavo Henrique é de fato um desfalque importantíssimo na zaga. Agora, em relação ao Garro e o Memphis, eu vejo com bastante reticência essa possibilidade de eles jogarem ou de talvez o departamento médico acelerar o retorno deles de forma mais consistente aos gramados, porque como a Marina bem citou, ainda tem um tempo para as semifinais da Copa do Brasil, mas todo cuidado é pouco. Você acelerar o retorno de jogadores, sendo que o Corinthians não sofre grandes riscos dentro do Campeonato Brasileiro, eu vejo como algo bem arriscado. Para mim, a prioridade do Corinthians nessa reta final de temporada tem que ser a Copa do Brasil. E se o time puder preservar as principais estrelas para chegarem saudáveis nas semifinais desse torneio, melhor. Mas, Alex Miller, se preservar a Copa do Brasil e for perdendo, aí não fica com nada o ano que vem e pode ainda vir para a zona do rebaixamento. Eu ia falar isso. O Corinthians está, assim, fazendo o all-in que a gente fala, né? Apostando tudo, todas as fichas, não deixando nenhuma chance de sobra. Apostando tudo 100% na conquista da Copa do Brasil. Não é nem se classificar, chegar à final, não. O Corinthians está apostando tudo no título da Copa do Brasil, o que não é uma coisa fácil. Primeiro tem que passar do Cruzeiro e depois chegar à decisão e ver se consegue ser campeão. Mas então, é possível. Não falei que não é possível. Mas eu falei que é campeão. Arriscado, porque o Corinthians, tá certo, é o 13º ainda no Campeonato Brasileiro, só que ele já tem um jogo a mais do que todos os outros que estão fora da zona. E o Vitória, que é o primeiro na zona, que tem o mesmo número de jogos do Corinthians, tem 5 pontos atrás. E eles vão se enfrentar em Salvador ainda. Ou seja, faltam 10 rodadas para eles, e se o Corinthians perder o confronto direto, a diferença fica de 2, cara, é um risco. Não vou falar que vai cair, que muito ameaçado, mas que tá arriscado, tá. E o Vitória venceu ontem, né, do Bahia, venceu Bahia. 2-1 e tal, o Vitória tá então vai brincando. Buscando a reação aí não no se campeonato. Brinca com o Brasileirão. Olha, tem palpitômetro do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, pode rodar a vinheta. Você que está em casa participa daí, que a gente participa daqui, combinado? Quem começa dessa vez é o Marcelo Bazejo. Seu palpite, Marcelo Bazejo, no jogo deste sábado amanhã. Entre Corinthians e Atlético Mineiro. Eu acho que vai dar 2-1 pro Timão. 2-1 pro Timão? E agora o palpite é do Alex. Vejo o Corinthians num momento muito instável, a exemplo do Atlético Mineiro, que tem talentos, mas não estão jogando nada. Então acho que é jogo para empate, 1-1. 1-1. E o meu palpite é o seguinte, o jogo é aqui, certo? Certo. Neoquímica Arena, certo? Memphis provavelmente deve jogar, certo? Então da Corinthians, é 2-1 pro Coringão. Você embalou o Bazejo.
Mas eu pus o meu palpite na folhinha antes dele. Tá bom. Vamos conferir nossa agenda de jogos da 29ª rodada do Brasileirão? Amanhã às 6h30 tem Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Às 9 da noite o Cruzeiro recebe o Fortaleza. No domingo, 4 da tarde, Flamengo e Palmeiras duelam no Maracanã, cobertura completa no Mesa Redonda. Aí mais tarde, às 6h30, tem 3 partidas, ó. Mirassol e São Paulo, lá em Mirassol, Inter e Sport e também Ceará e Botafogo. Aí 8h30, o Bahia recebe o Grêmio. Na segundona são mais 3 confrontos, Juventude e Bragantino, Vasco e Fluminense e para completar, Santos e Vitória. Rodada de grandes jogos, né, pessoal? Jogos importantes aí. Grandes jogos, jogos importantes, mas é claro que o foco principal das atenções é Flamengo e Palmeiras, que é o jogo que a gente considera quase como que uma final de campeonato dentro de uma competição de pontos corridos, né? É isso aí. O Santos abriu as portas do CT hoje para a imprensa acompanhar uma parte do treino. Abriram as portas da esperança e também para uma entrevista coletiva com o meio-atacante Barreal, que está em alta depois do golaço marcado no clássico contra o Corinthians. O repórter Thiago Salazar acompanhou todo o cronograma do Peixe hoje cedo. Nada como uma vitória em um clássico para deixar o clima mais leve. Com treino parcialmente aberto à imprensa e entrevista coletiva daquele jogador que está cheio de moral. Foi muito apoio que recebi depois do jogo, tanto eu como todo o time. Acho que fizemos grande jogo e a torcida estuvo aí muito perto, tanto antes, com recebimento e tudo, mas depois também. Mensagem muito bom de apoio. Tanto como também para minha permanência, muito mensagem de receber, então feliz por isso. E você sabia que esse momento especial do Barreal tem relação com a grande estrela do time? Pois é, o Neymar continua de fora tratando essa lesão. Hoje nem veio a campo aqui no CT Rei Pelé e mesmo assim ele teve influência nesse golaço aqui do Álvaro Barreal no clássico contra o Corinthians. Isso porque antes do jogo, dentro do vestiário, o camisa 10 deu uma dica valiosa ao atacante argentino. Ele me dá muita confiança, me fala muito também que tenho que chutar mais no gol. Esse último jogo aí falou antes do jogo que eu tinha que chutar, que tinha que buscar o espaço e chutar. E, bueno, por sorte se deu o gol e comemorei para ele também por a confiança que ele me dá. O plano santista é aproveitar esse bom momento criado pelo clássico contra o Corinthians para a partida dessa segunda-feira contra o Vitória na Vila Belmiro. Afinal, o time baiano tem só 3 pontinhos a menos que o Peixe na tabela de classificação dentro da zona do rebaixamento, mas com um jogo a mais que a equipe alvinegra. É uma final como foi com o Corinthians. Acho que esse próximo jogo para nós é um jogo de 6 pontos, como você falou. A mentalidade tem que ser a mesma mentalidade do clássico, tanto do jogador como do torcedor. A mesma coisa, estar todo mundo junto e tentar fazer o mesmo trabalho que fizemos no clássico. E para essa final, como disse Barreal, Vojvoda terá os reforços de Alexis Duarte, Tomás Rincon, Tassiano e Tiquinho Soares, ao passo que João Schmidt ficará de fora para cumprir suspensão. Mas, independentemente da escalação, o que os santistas esperam é o Peixe na mesma pegada do clássico, porque a Vila Belmiro, de novo, vai pegar fogo. Falando sobre esse dia no Santos, Alex Miller. Primeiro, é muito legal ver repórteres trabalhando, né, como era antigamente, tendo acesso aos treinamentos, ver o que acontece, acompanhando os trabalhos, isso é muito bacana. E legal ver o jogador assim, feliz, empolgado, querendo ficar, vestindo a camisa do Santos, que é um clube que há muito tempo atravessa momentos complicados, visitou a Série B, voltou, flerta de novo com a segunda divisão, não acredito que vá acontecer, e acho que o Santos, num bom momento do campeonato, começa a buscar essa arrancada para ficar mais tranquilo no final do ano. Segunda-feira é um duelo de 6 pontos, com vitória na Vila Belmiro, tem que ganhar, ganhando, refresca um pouquinho a cabeça, abre aquele espaço, aquele crédito na tabela de classificação para seguir em frente no campeonato, porque tem duelos muito duros pela frente ainda do Santos. Tem Palmeiras 2 vezes, Flamengo, tem muita coisa complicada pela frente ainda.
Essa vitória do Santos serve como um combustível, né, para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, acho que o elenco do Santos tem material humano para fazer melhor do que vinha fazendo, e eu acho que o Vojvoda começa a implantar de forma mais efetiva a sua filosofia, e aí a gente começa também a ver os resultados disso tudo. Uma vitória super expressiva contra um rival dificílimo, clássico é clássico, independentemente do momento das equipes. E o Neymar, como influência muito além das 4 linhas, é extremamente importante para o Santos, porque se ele não vem conseguindo ajudar dentro de campo, que ao menos a liderança, essa referência técnica que é o Neymar, possa ajudar de alguma maneira os jogadores fora das 4 linhas, e ajudou o Barreal, que fez um golaço. Mas você sabe, Bazar, junto eu até falei aqui, dos 31 pontos que o Santos tem, 18 foram conquistados em 13 jogos com o Neymar. Olha só. É ruim sem ele, mas é melhor com ele, entendeu? É ruim sem ele, melhor com ele. Bom, agora a gente fala sobre um ex-jogador do Santos que foi alvo de um atentado no Equador. O atacante Brian Angulo, que está atualmente na Liga Esportiva Universitária de Porto Viejo, da 3ª divisão do Equador, sofreu uma emboscada na manhã desta quinta-feira quando se dirigia ao treino. 2 homens em uma moto abordaram o carro do atleta e desferiram disparos contra o veículo. Angulo foi atingido na perna, mas foi rapidamente socorrido e encaminhado para um hospital, onde está internado com quadro estável. Os suspeitos foram detidos pela polícia, que investiga um possível envolvimento do crime organizado nesse ataque. De acordo com nota oficial do clube, outros integrantes do elenco vêm sofrendo ameaças nos últimos dias. O Equador vive uma onda de violência contra jogadores de divisões inferiores e esse ano foi o 4º atentado. Absurdo isso, né? Absurdo, e o Equador vive essa onda realmente de violência generalizada, a ponto de o jogo entre LDU e Palmeiras ter sido discutido em relação ao local, ao horário, ao esquema de segurança. Deve ser mantido lá para Quito mesmo, mas existe toda uma preocupação em torno da segurança desse jogo entre LDU e Palmeiras, e é lamentável ver essa situação, né, cara? Triste. É triste, porque o Equador é um país que vem se destacando nos últimos anos, né, no futebol, vem crescendo no cenário sul-americano, mas não é a primeira vez que a gente vê ocorrências de crimes em território equatoriano. Há alguns anos a final da Libertadores foi disputada no país e teve registros de assaltos à imprensa esportiva que foi cobrir a final, então é bem complicado. O Gazeta Esportiva de hoje ainda tem muito assunto, como a derrota do São Paulo, a preparação do Corinthians para encarar Atlético Mineiro e tudo do confronto entre Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro. Antes, dicas. Deu saudade? Já voltamos. E lembrando, 18 horas e 5 minutos, lembrando que o Gazeta Esportiva, desde segunda-feira, está começando às 5h30 da tarde. É isso mesmo. Então, ajuste a sua agenda para curtir todas as informações, todas as notícias nessa 1h30 do nosso programa, tá? A gente começa às 5h30 e segue até às 7 da noite. Você pediu, a direção atendeu. Agora nós vamos conferir como que foi a derrota do São Paulo para o Grêmio. Não foi bom mesmo, e para mim os 2 piores jogos dessa rodada foi o primeiro jogo do Corinthians e o segundo jogo do São Paulo. E para vocês? Muito ruim, né? O São Paulo, acreditava-se que o São Paulo poderia demonstrar uma melhora com essa pausa da data FIFA, em que o time teve tempo para trabalhar, para descansar, mas o que se viu foi mais do mesmo. Jogos aquém das expectativas e lesões que continuam ocorrendo no elenco. Ontem foi a vez do Wendel, é possível que ele nem volte a jogar nessa temporada. Ele rompeu a fáscia plantar do pé esquerdo, não conseguia pisar no chão, deixou o campo logo aos 11 minutos. E o São Paulo, mais uma vez, mostrando que há um vazio de ideias, falta criatividade, falta qualidade no ataque. Ontem o Tapia jogou praticamente sozinho lá na frente, o Luciano muito apagado. Então, é um momento da temporada em que o time mostra uma certa desconexão com tudo aquilo que vinha sendo apresentado no início do trabalho do técnico Hernan Crespo. Teve um bom início e agora vive uma ampla crise, né? São 6 derrotas nos últimos 7 jogos. São Paulo estagnado na 8ª colocação, se enfraquecendo na briga por uma vaga na próxima Libertadores e tendo que torcer para que o Palmeiras ou o Flamengo conquiste a Libertadores e que o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil, para quem sabe esse G6 virar um G8. O São Paulo demonstrou uma fraqueza muito grande nesse jogo contra o Grêmio, só não tomou uma goleada histórica porque o Grêmio é muito ruim. Porque se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de qualidade, meteria 4, 5, tranquilamente. O Rafael ontem teve uma das grandes atuações da vida dele.
salvou o São Paulo de tomar uns 2, 3 gols certos, pelo menos. Então o São Paulo ontem foi o retrato da fase. É um negócio que está dando tudo errado e não está encontrando forças para reagir. Nem mesmo os seus principais jogadores, o Luciano jogando, o Lucas quando entra, ninguém está ajudando em nada para o São Paulo reagir. E isso está muito feio e eu não vejo nem chance do São Paulo, nesse momento e nessa toada, sonhar com vaga na Libertadores. Está ficando muito abaixo dos demais e é mais fácil os que estão atrás ultrapassarem o São Paulo do que ele buscar quem está lá na frente. Eu quero dizer que não foram os 2 piores jogos, eu quero os 2 piores times da rodada. Para mim foi Corinthians e São Paulo, porque o Grêmio foi muito bem e o Santos nem se fala, né? Então não que os jogos não foram ruins, mas essas 2 equipes, para mim, essa rodada, você vai esquecer. Agora vamos falar mais um pouquinho do São Paulo? Com ele, Alexandre Silvestre, direto do CT da Barra Funda. Silvestre, muito boa noite para você. Tô vendo que você tá de óculos novos. A óptica Maxi Poli abriu, percebeu aí que o Silvestre estava precisando e mandou esse presente para o nosso repórter. Muito obrigada para a óptica Maxi Poli. E aí, Silvestre? Tudo bem, Michele? Agora estou enxergando além do meu nariz, mas o São Paulo tá num voo cego, rumo sabe-se lá para onde. Perdeu mais uma, aliás, São Paulo perdeu a 6ª partida das últimas 7 que disputou, contando até as eliminações ou a eliminação na Libertadores da América. São Paulo se descola da pré-Libertadores na tabela de classificação, se distancia do G6. Coisa tá feia por aqui. A casa caiu para o São Paulo, Michele. E o técnico Hernan Crespo, depois da derrota de ontem para o Grêmio lá em Porto Alegre, reconheceu que o time dessa vez mereceu perder. Mas ele discordou daqueles que pensam que o São Paulo não vinha jogando bem. E sim, não estava obtendo resultados. Vamos ver e ouvir o elegante técnico argentino que está de cabeça inchada. Eu acho que a gente jogou com Palmeiras 70 minutos bom. Mas não, o jogo é muito mais que 90 minutos, não alcança. Com Fortaleza jogou bem, muito bem. Então, estava criando coisas boas. Hoje não, nada. Chato, todo. Hoje não. Hoje dá a esquecer. Totalmente. E domingo, será que vai dar bom contra o Mirassol, em Mirassol? Mirassol que está invicto jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro e que perdeu pela última vez lá em Mirassol, no Maião, em fevereiro, Michele, Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Esse é o próximo desafio do São Paulo, que perdeu para o Grêmio ontem, tem que quebrar essa escrita positiva do Mirassol em casa e perdeu ainda mais um jogador, se machucou com 10 minutos de partida. Se você me permitir, eu volto já para falar mais um pouquinho do tricolor paulista, cujas glórias ficaram no passado. Tá certo. Fala, Bazejo. Um jogo extremamente complicado contra o Mirassol, uma das melhores equipes da competição. São Paulo desfigurado, cada vez mais desfalcado, com menos opções para o técnico Hernan Crespo montar a equipe. E também tem o fator psicológico dessa sequência negativa. São 6 derrotas nos últimos 7 jogos. São Paulo entrando em campo bastante pressionado e contra um rival carne de pescoço. O Mirassol, um time dificílimo, ainda mais jogando no interior paulista. Muito complicada essa partida. Eu não vejo o São Paulo com possibilidade de vencer esse jogo. Eu vou mais além. Na teoria, pelo menos, eu não vejo possibilidade de São Paulo ganhar esse jogo. E nem empatar. Eu acho que o Mirassol vai ganhar e ganhar tranquilo. O Mirassol junto com o Flamengo, os 2 únicos times que não perderam ainda dentro de casa, estão invictos jogando em seus domínios. O Mirassol faz pelo menos 2 gols por jogo atuando como mandante. E o São Paulo nessa draga aí, eu acho que o São Paulo tem que segurar para não tomar uma sacolada histórica do Mirassol. Bom, então nós vamos para o nosso segundo palpitômetro do dia no Gazeta Esportiva, Mirassol e São Paulo. Bora, Pachicão! Basério, você assistiu esse filme? Não. Não sabe nem que música é essa? Caraca, velho.
Footloose, assiste nesse final de semana a primeira versão com Kevin Bacon, não a segunda. Tá bom? Assiste, é histórico. Eu ia falar nos tempos da Brilhantina. Não, esse é Grease, Bazejo. Esse é Grease com o John Travolta, Bazejo. É Footloose, Kevin Bacon, é bem legal. Vamos lá. Primeiro eu começo hoje, peço licença para os rapazes, para não dizer que eu copiei, senão eu falo que eu copiei. E como o jogo é lá em Mirassol, como tem a viagem, que é longa, como o São Paulo está um pouco desencontrado dentro de campo, 2-1 pro Mirassol, mas eu vou torcer pro São Paulo. Tá? Mas também vou torcer pro Mirassol, porque que campanha linda, tá merecendo o Mirassol. Então eu acho que é 2-1, Alex, e você? Eu vou torcer pro São Paulo ganhar, mas eu acho que o Mirassol vai vencer por 3-1. 3-1? Um a mais ainda. Marcelo Bazejo. Eu aposto numa vitória do Mirassol por 2-0. Então, todo mundo apostou na vitória do Mirassol. Que loucura, né? Todo mundo apostou na vitória e o São Paulo vai ganhar. E antes de começar o Campeonato Brasileiro, nos palpites da vida, todo mundo, o Mirassol vai cair pra Série B, vai cair pra Série B. E ela vai estar na Libertadores. Vai pra Libertadores da América. Trabalho excelente. Além da derrota do São Paulo pro Grêmio, outros 2 jogos movimentaram os gramados na noite de ontem. Beleza, o Troféu Mesa Redonda tá chegando, toda a equipe da TV Gazeta espera o seu voto dos grandes destaques da temporada. Você já votou? Não? Então acesse agora, troféumesaredonda.com.br e nos ajude a escolher a seleção que vai marcar presença na grande festa do nosso futebol, o Oscar do futebol brasileiro. Os nossos repórteres estão pegando a opinião do pessoal nas ruas. Vamos conferir mais um telespectador? Como palmeirense que sou, eu apoio Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque e o Everton, que mesmo tendo algumas falhas, eu sou fã dele, acho que ele merece muito crédito com a nossa torcida ainda. O Everton, para mim, é o goleiro mais regular do brasileiro. Coitado, se machucou, né? Bom, a gente vai falar sobre isso, mas agora, nessa vez, eu vou perguntar as opiniões do Alex Miller. Na próxima pergunta do Bazejo, tá bom? Alex Miller, seus volantes para o Troféu Mesa Redonda. Eu vou seguir aí a toada da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu peguei um jogador de cada dos 2 que estão pontuando. Então eu coloco Aníbal Moreno e Jorginho como os 2 volantes da minha seleção, do meu time, do Troféu Mesa Redonda. Já votei, estou com a escalação já pronta, já votou tudo. Já estou votado, já estou registrado aí. E já estou participando do Troféu Mesa Redonda, que é legal demais, cara. É muito divertido, inclusive. É legal fazer com mais gente perto. Pra mim esse aqui é melhor. Pra mim eu escolho esse. Você tá louco. Sempre tem debate, né, Alex? Sempre tem debate. O meu lateral esquerdo deu uma polêmica que você não faz ideia. Quem é? Posso falar? Pode. É o Reinaldo do Mirassol, em São Paulo. E por que deu polêmica? Porque tem gente que não acredita. Bom, o Reinaldo, tem o Piquerez, tem o Alexandre. Reinaldo, pra mim... Mirassol tem que ter algum jogador. O Mirassol tem que ter um representante. Então o Reinaldo, acho. Por ser um cara mais conhecido, jogando muita bola, fazendo gols, capitão, líder do time, Reinaldo na minha seleção. Beleza, depois eu vou perguntar a opinião do Marcelo Bazejo. Gente, agora eu vou lá para o nosso portal, porque tem corintiano que já está fazendo as contas no Campeonato Brasileiro. Sabe aquela hora que fica assim, aquela história dos mágicos, 45 pontos na tabela? Marina volta para cá para trazer um comparativo com a temporada passada, quando o time estava penando para se salvar. Tá contigo. É isso, Michele. Depois da derrota no Clássico, o corintiano já veio, falar com a gente, mandar mensagem. Marina, Michele, e aí? O que o Corinthians precisa fazer? Qual a pontuação? Vamos comparar com o ano passado? E aí, então, a gente resolveu fazer essa comparação de 2024, quando o Corinthians, de fato, teve muitos problemas ali para conseguir sair daquela zona de desconforto ali do Z4 até. O Corinthians ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento. E aí, no final da competição, teve 9 vitórias seguidas e conseguiu não só se salvar, como também acabar na 7ª posição. Então, gente, a gente resolveu fazer o seguinte, colocar para vocês na tela até a 29ª rodada, no caso, 28 rodadas passadas, a situação deste ano e a situação do ano passado. Olha só então, gente, em 2024, neste momento, com 28 rodadas, o Corinthians somava 28 pontos e hoje tem 33 pontos. São 6 vitórias no ano passado, 8 agora, 10 empates contra 9 empates agora, 12 derrotas contra 11 agora. E como eu comentei com vocês, foram 20 rodadas na zona do rebaixamento, sendo que neste ano nenhuma rodada o Corinthians esteve no Z4.
Mesmo assim, o pessoal está falando, né? Mas tem muitos times que estão ali naquele bololô depois do Corinthians, pode passar o Corinthians nessa rodada ainda, a gente vai falar ainda se der tempo sobre isso. Mas eu fui atrás também de uma outra situação, olha só. Corinthians, segundo o Departamento de Matemática do FMG, que coleta dados sobre o futebol brasileiro e tudo mais, com chances de rebaixamento, chances de ser campeão ou então a vagas da Libertadores e Sul-Americana, neste momento, o Corinthians, na 13ª posição com 33 pontos, tem 11% de chances de ser rebaixado. Mas, ao mesmo tempo, 35,5% também de conquistar uma vaga para a Sul-Americana, ou seja, acabar, neste momento, até a 12ª posição da tabela. Libertadores, muito difícil, menos de 5% aí do Corinthians conseguir uma vaga direta ou indireta para a Copa Libertadores. Essa é a situação do Corinthians, então a gente fez a comparação, como o torcedor corintiano já está fazendo essas contas aí para os mágicos 45 pontos. Corinthians que tem a semifinal da Copa do Brasil, é chance de título sim para o time, o próprio Ranieri deu entrevista falando sobre isso depois do Clássico também. E essa é a parte da matemática. Agora há pouquinho, a gente conseguiu confirmar, através do André Costa, do site gazetesportiva.com, que o André Jorge não é mais o chefe de departamento médico do Corinthians. Ele pediu demissão do cargo hoje, agora à tarde, e alegou alguns problemas políticos no clube. Seria influência política dentro do clube do Corinthians. Já ao GE. Globo, o André deu uma entrevista, e aí eu vou ler uma aspa muito forte dele aqui, que eu gostaria muito que vocês comentassem, até tomando como base essa pontuação do Corinthians. Olha só. Abre aspas, dentro do Corinthians tem uma pessoa muito séria, que é o Fabinho Soldado no caso. O Osmar Stable, presidente, não sabe absolutamente nada de futebol. Quem mantém o clube é o Fabinho, fecha aspas. Volto com vocês com essa declaração para vocês comentarem, então, o departamento médico do Corinthians com essa baixa. Nossa senhora, já mais um médico saindo do Corinthians, né? O doutor Fábio Novi tinha saído também e agora mais um médico saindo e dando essa declaração a respeito do presidente Osmar Stable. Não me surpreende, o Fabinho é quem vem carregando o clube futebolisticamente falando nas costas, mas isso não é exclusividade da gestão do Osmar Stable, é isso que eu ia falar. Com Augusto Melo também era assim. Se o Fabinho Soldado hoje é uma peça fundamental na engrenagem do Corinthians. Ele saindo, o Corinthians, se é que dá para ficar pior do que já está, ficará certamente ainda pior. Complicada a situação, muito complicada. É mais um profissional que decide ir embora do clube. Não é a primeira vez que um profissional decide sair do Corinthians e é um responsável pelo departamento médico. Então, sem dúvida nenhuma, é um desfalque, ainda mais nessa reta final da temporada que o Corinthians tem grandes compromissos importantes, Copa do Brasil, brigando também no Brasileiro. Realmente muito complicada a situação. Quando acontece alguma coisa num clube, a gente fala, esse é o retrato do que está acontecendo. O Corinthians já não tem mais retrato, ele já tem um álbum, né? Um álbum de família, aqueles álbuns grandes, assim. Casos de família, de é um álbum tão tenso. Capítulos que constroem uma história tenebrosa, administrativamente falando, e não tem como dar certo isso. Acho que se o Corinthians conseguir êxito dentro de campo, é um prêmio um prêmio injusto, porque não é possível que um trabalho tão mal feito administrativamente possa ser coroado com uma conquista. Eu acho que faz mal para o futebol. É um mal para o futebol. Eu sei que corintianos vão ficar bravos, vão me xingar, não tem problema, eu estou acostumado com isso. Mas eu estou falando de uma forma mais abrangente. Assim como o Palmeiras, quando caiu para a Série B, estava mal pra caramba, eu falei, isso aqui não dá, é terra arrasada, tem que começar de novo com pessoas novas, mentalidade diferente, querendo fazer o bem para o clube. No Corinthians você não vê isso. Então, se alguma coisa der certo no Corinthians, não é legal pro futebol. Tá tudo errado no Corinthians. É um absurdo isso, cara. Ô Silvério, você separou mais uma declaração do técnico do Tricolor? Sim, Michele, mas antes vou pedir pro meu cinegrafista. Urandi, mostra a parede, por favor. Olha lá. Tá cravada na parede a glória do passado do São Paulo. Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Cravada na parede, no coração, na memória do São Paulo. E o São Paulo, se conseguir uma vaguinha na Sul-Americana pro ano que vem, que lamba os beiços, porque pré-Libertadores ficou difícil. O próximo jogo é contra o Mirassol. E quando questionado, professor Crespo,
sobre a projeção para esse próximo confronto. Ele estava tão abalado que se perdeu na resposta. Vamos conferir. Não sei, ainda não sei, não pensei em Mirassol. Normalmente eu tento de pensar, como falei antes, dia a dia. Tento programar dia a dia. As surpresas aqui são constantes. Então não tenho o privilégio de outros de pensar em 2 dias. Não 1 mês, 6 meses, 1 dia. Porque acontecem coisas inacreditáveis todos os dias. A gente tem que tentar adaptar, tentar fazer o melhor possível e tentaremos fazer o que sempre tentamos de fazer. Chegar a domingo, tentar de respeitar a identidade, tentar de jogar num certo jeito. Acho que hoje não é o caminho, não é a estrada que a gente quiser, mas acho que não tenho... Pode acontecer. Pode acontecer. Quando o Crespo cita coisas incríveis estão acontecendo, negativamente falando, é claro, para algumas pessoas ele está fazendo uma crítica ao próprio São Paulo, vai começar a vazar alguns problemas internos. Para mim foi uma conexão com o universo, coisas incríveis, tá tudo acontecendo de errado com o São Paulo, por culpa do São Paulo, dele, da diretoria, dos jogadores ou não, por azar, por exemplo. Foi assim que eu interpretei. Por exemplo, mais um jogador se machucou, o Wendel, lateral esquerdo, deixou a partida ontem com 10 minutos, ele teve um problema no pé, na planta do pé, foi avaliado hoje, lesão, dificilmente volta a jogar nessa temporada. Eu vou apelar aqui para minha colinha, Michel, porque são muitos jogadores, são 11 jogadores de molho, lambendo feridas no departamento médico, um ou outro para sair. Mas vamos lá, o Wendel se machucou, tá fora. O Enzo Dias voltou da data FIFA, lateral esquerdo, com problema no quadril, mas pelo boletim médico do São Paulo hoje, em relação a todos os jogadores, o Enzo Dias tem chance, de repente, de jogar contra o Mirassol no domingo. O Cédric voltou também com problema da data FIFA, quebrou o dedão do pé. Quem mais aqui, ó? 3 centroavantes com problema de LCA, o tal do ligamento cruzado anterior, joelho. Caleri e Rian Francisco operaram, estão em processo de recuperação, vão demorar mais um pouco. André Silva adotou o tratamento conservador, não dá para ele ainda. O Dineno ontem poderia ficar no banco, sentiu dores no joelho, ficou de fora. Tolói é o que está mais perto de voltar e assim caminha o São Paulo, Michele, mancando. Tchau. Que coisa! Por que será que tem um departamento médico tão cheio, gente? Pois é. Claramente o Crespo mostrando seu incômodo com a atual situação do São Paulo. Realmente é preciso rever algumas práticas, é preciso questionar todos os processos que estão sendo praticados dentro do clube. A imprensa já não tem mais o acesso de antes ao CT, então fica até difícil da gente opinar, da gente fazer qualquer julgamento, porque muito do que acontece não é divulgado pela assessoria de comunicação dos clubes. Então a gente fica naquele papel de julgar, mas nem tanto, porque a gente não tem base para argumentar. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo muito preocupante. A gente sabe da dificuldade do calendário do futebol brasileiro. Todos os clubes vêm lidando com lesões, mas o que está acontecendo no São Paulo é exagerado. E não é de hoje, hein? É fora da curva. E não é de hoje. Não é que agora, nos últimos 3 meses, começou a machucar um atrás do outro. Ó. E modernizou a estrutura, comprou mais equipamentos, fez a reforma do Refis, alguns jogadores até voltando da Europa para se tratar no Refis do São Paulo durante as férias. Então, o que é que está acontecendo? Porque se tem equipamento, se tem procedimento a ponto de jogadores que atuam no futebol europeu voltarem para se tratar aqui, por que é que os jogadores do São Paulo, que deveriam ser prioridade, não vêm tendo o mesmo sucesso no tratamento? Mas referência esse Refis, porque sempre foi. Sim, ficou ultrapassado, houve uma modernização e o São Paulo voltou a receber alguns atletas que atuam na Europa para tratar no Refis. Não é o melhor, hoje o núcleo de saúde e performance do Palmeiras é mais avançado, tem mais estrutura do que o São Paulo, mas o São Paulo procurou se modernizar para ter tudo o que é necessário à disposição. Só que os jogadores continuam sofrendo problemas físicos. É impressionante, cara. E não tem nem gramado sintético lá, hein? É um negócio bem esquisito mesmo. Mas será que a sobrecarga nos treinos, né? A gente não sabe, a gente não é especialista. Então, eu acho que caberia ao responsável pelo departamento médico explicar o que está acontecendo com os atletas. Se é o final da temporada, excesso de jogos, né? O que está acontecendo. É que todo mundo tem o mesmo número de jogos e a mesma intensidade de carga. Então, só por que só no São Paulo que tem essa enxurrada de jogador machucado? Né? Boa. É estranho mesmo.
Voltamos a falar sobre a grande festa do nosso futebol, o Troféu Mesa Redonda. Os preparativos estão em ritmo acelerado aqui dentro e a votação continua aí fora. A gente vai às ruas para conferir a opinião do povão. O Jorginho do Flamengo é um dos meio-campo que mais tem, na minha opinião, classe e fez a diferença no meio-campo do Flamengo. Vou perguntar 2 posições para o Marcelo Baseggio. Para você, Baseggio, quem seria o seu treinador? Não tem como escolher outro, né? O Abel Ferreira, o que ele vem fazendo no Palmeiras, no futebol brasileiro, é realmente impressionante. Um dos maiores da história do futebol brasileiro, com toda certeza, eu voto no Abel. Aliás, já votei. Né? Não deveria o treinador do Mirassol, por exemplo, também? É um bom argumento. Sem dúvida nenhuma, o trabalho dele é mais difícil do que o do Abel. Pelo que ele tem em mãos, o trabalho dele é mais difícil. Mas eu ainda vou no Abel porque provavelmente é um time que vai, se não for sagrar campeão brasileiro, vai ser vice-campeão. Então, é realmente... E repetidamente, porque uma coisa é você chegar lá, outra coisa é você se manter lá. E o Palmeiras, ano após ano, vem se mantendo a competitividade, a sede por títulos. Então, o Abel tem muita responsabilidade nesse tipo de mentalidade do clube. Falou bem, falou bonito, Baseggio. Seu atacante? Caio Jorge, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro, não tem como deixar de fora. Minha dupla de ataque eu já escolhi, já votei, mas alguns jogadores eu deixei de fora com dor no coração. Só cabem 11. Né? É igual o técnico de seleção, ele convoca os melhores na opinião dele, mas sempre tem alguns que ele gostaria de ter levado, mas não leva, né? Olha o QR Code. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Fecha em mim. Aqui é o QR Code. Volta aqui, ó. Põe o seu celular aqui, ó. Aponta no QR Code que tá aqui e vote no troféumesarredonda.com.br. É igual peso, né? Às vezes não é difícil você emagrecer, difícil é você manter aquele peso, né? Palmeiras e Flamengo não se enfrentam apenas em campo pelos principais títulos da temporada fora das 4 linhas. Olha, as diretorias dos 2 clubes estão em pé de guerra, né? É faísca pra lá, faísca pra cá. Dá uma olhada nos capítulos mais recentes dessa rivalidade. Faça dentro do campo. Como se já não bastasse a acirrada disputa pelo título brasileiro e até da Libertadores, Flamengo e Palmeiras também estão protagonizando cenas de tensão fora de campo. Responsáveis pelos clubes mais campeões dos últimos anos do futebol brasileiro, os presidentes Leila Pereira e Luiz Eduardo Batista, o BAP, têm se alfinetado recentemente. Tudo começou no final de setembro, quando o Flamengo conseguiu uma liminar na Justiça para bloquear os pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão aos clubes da Libra, um grupo ao qual tanto o Palmeiras quanto o Flamengo fazem parte. Diante do imbróglio, a própria Libra se posicionou contra a liminar, entrando em rota de colisão com o rubro-negro. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu jamais teria concordado com uma construção de uma Libra. A Libra é verde. Em entrevista posterior, Leila cutucou a gestão responsável. Abre aspas. Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana? Agora tem os terraflamistas que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo e não é assim, gente. Ninguém é maior que ninguém, mais importante que ninguém. Temos que botar os pés no chão. Fecha aspas. A relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Ninguém vai botar um guiso no pescoço do Flamengo e achar que a gente vai dizer sim senhora, tá tudo certo. Não vai acontecer. Neste domingo, Flamengo e Palmeiras se encontram no Maracanã pelo Brasileirão, com 3 pontos de distância na tabela. E essa situação toda extracampo, com certeza, terá mais desdobramentos. José Paz está chegando, mas é daqui a pouco. Administre a sua ansiedade. Ele vai contar sobre a situação do goleiro Everton. Agora eu queria que vocês falassem sobre essas faíscas de fora de campo, da Leila e do BAP. Isso interfere no jogador, no comportamento dos 2 times dentro de campo, ou vocês acham que não? Se fosse um time tão desorganizado como o Corinthians, um clube desorganizado, com um monte de bagunça para todos os lados, poderia afetar, mas Palmeiras e Flamengo acho que conseguem
blindar. Separar as coisas, blindar bem as coisas. O Abel, o Felipe Luiz, com seus jogadores experientes, sabem o que fazem, já está tudo bem encaixadinho. Então, esse tipo de situação é só para a gente ficar comendo pipoca aqui e vendo os dois se degladiarem publicamente. Não Quem tem razão, Basejo? A tia ou o BAP? Olha, é difícil falar, porque o Flamengo tem pontos que fazem sentido do ponto de vista do clube e o Palmeiras também. Agora, pro produto futebol brasileiro, pro bem do futebol brasileiro, o ideal seria que houvesse uma unidade. E o Flamengo, embora seja um clube muito populoso, de massa, com alcance maior do que qualquer outro, precisa também ter um pouco de flexibilidade, porque ele não joga sozinho. E esse é o grande entrave, esse é o grande debate dessa negociação toda. Bom, o repórter José Paes está chegando para explicar melhor a situação do goleiro Everton. Boa noite, José Paes. O que aconteceu, hein? O jogador vai ficar muito tempo fora dos gramados? Oi, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o Everton tem uma fissura na mão direita, por isso será desfalque do Palmeiras na partida do próximo domingo, 4 da tarde, lá no Maracanã contra o Flamengo, jogo entre o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo no Campeonato Brasileiro. Com isso, agora fica a dúvida, quem que o Abel Ferreira vai colocar no time titular para essa partida? O Carlos Miguel, goleiro que custou aí 35 milhões de reais recentemente aos cofres do Palmeiras, ou o Marcelo Lomba, que era de fato o reserva imediato do Everton até a chegada do Carlos Miguel. O Everton é o jogador que mais atuou pelo Palmeiras nessa temporada de 2025, de 62 jogos do Palmeiras. Ele jogou 58, as outras 4 partidas. O Marcelo Lomba foi quem agarrou no gol do Palmeiras e agora a gente está aí nessa expectativa, nessa questão toda para saber quem que o Abel vai colocar em campo. Vamos conferir então a palavra do Everton, que conversou com a TV oficial do Palmeiras sobre essa lesão dele e deu uma espécie de previsão de quando que ele pode voltar à meta palmeirense. Pode rodar, diretor. Fala, família Palmeiras, tudo bem? Bom, infelizmente eu tive uma fissura na minha mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Nós estamos diante de um momento muito importante da temporada, jogos decisivos e todo mundo é importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem. Tá, então a palavra do Everton aqui no Gazeta Esportiva. Você viu aí, né, Michele, amigos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. O Everton disse que daqui a alguns dias ele volta. O Núcleo de Saúde e Performance aqui do Palmeiras não estipulou um prazo, não contou para a imprensa quando que o Everton vai de fato voltar ao gol do Palmeiras, mas disse que o Palmeiras optou por um tratamento conservador nesse caso do Everton. Então a gente vai ter que aguardar aí para saber quando que o goleiro de 37 anos retorna à meta palmeirense. O Kelvin, recuperado de um trauma no pé, está trabalhando normalmente com os jogadores aqui na academia de futebol, pode ser que figure aí entre os titulares ou pelo menos no banco de reservas contra o Flamengo. Gustavo Gomes, que jogou a última data FIFA com a seleção do Paraguai, e esse retorna ao time titular contra o rubro-negro carioca lá no Maracanã. Ele que foi desfalque exatamente contra o Red Bull Bragantino na goleada do Palmeiras por 5-1 na quarta-feira lá no Allianz Parque. Vocês comentavam aí sobre Leila Pereira. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não estará no Maracanã. A presidente entende que não tem clima para ela ir ao Rio de Janeiro, para ela estar lá no estádio para acompanhar essa partida, exatamente por todos esses embates aí entre ela e o BAP, o atual presidente do Flamengo. Thiago Dantas vai mostrar para vocês aqui, ó, eu tô num cantinho na portaria aqui da Academia de Futebol, porque tá rolando uma obra de infraestrutura aqui, a infraestrutura da parte externa da Academia de Futebol sendo melhorada pelo Palmeiras, alguns torcedores dando aquele tchauzinho aqui para nossa câmera, já me perguntaram quem que tava aí no estúdio, se era o Bacejo, se era o Garrafa, enfim, galera também curtindo o Gazeta Esportiva. Então eu vou devolver aí para você, viu, minha querida Michele Janela, sigo aqui porque a gente ainda tem coisas a tratar do Palmeiras nesta edição do Gazeta Esportiva. Devolvo para você, Mi.
Valeu, Zé Paz. Puxa vida, né? Coitado do Everton, essa fissura aí. Triste. Deve ter sido no treino, né? Pode ser, mas o problema agora é o seguinte, quem vai ser o goleiro titular, já tem milhões de enquetes circulando por aí nas redes sociais, inclusive nas minhas aqui também. Carlos Miguel ou... Então, Carlos Miguel ou Marcelo Lomba. O Lomba. Numa escolha mais conservadora, é o Lomba. Seria o Marcelo Lomba, que já vem fazendo parte do elenco desde sempre, já tem quase 30 jogos pelo Palmeiras, e o Carlos Miguel chegou agora há pouco, numa oportunidade de mercado, que o próprio Abel falou numa coletiva, no momento em que o Carlos Miguel foi contratado. No entanto, se fosse assim, o Everton tomou terceiro cartão amarelo, não joga e volta na outra rodada, acho que eu daria como certa a escalação do Lomba. Mas como a tendência de que ele fique fora por pelo menos um mês, essa é uma informação que eu obtive nos bastidores aí, pelo menos um mês, 4 semanas, ou seja, uns 8, 10 jogos pelo menos, o Everton pode perder, eu acho que aí já é uma brecha para o futuro. É uma brecha para quem foi contratado para assumir efetivamente a condição de titular, porque o Lomba não vai renovar o contrato no fim do ano. E o Everton, se ficar, teoricamente, vai ficar na reserva do Carlos Miguel. Então, por isso, eu acho que o Carlos Miguel será o titular e aí ele tem a grande chance de poder começar a construir a sua história no Palmeiras. Certo, Bazejo? Certíssimo, eu concordo. Pensando no curto, médio prazo, não faz sentido algum o Marcelo Lomba assumir a titularidade, já que o Carlos Miguel é a grande contratação do Palmeiras para a meta, para assumir o lugar do Everton, é o sucessor do Everton. O Everton ano que vem vai ter o seu último ano de contrato. E há grandes possibilidades dessa lesão dele ser a deixa perfeita para o Carlos Miguel assumir a titularidade do Palmeiras e não largar mais. E quem sabe no ano que vem o Everton já se transforme no reserva justamente no seu último ano. Sabe o que eu acho? O quê? Eu acho que o Palmeiras não pode bobear nessa reta final. Não pode. Então, tem que ir pro gol quem estiver treinando melhor. Se for o Lomba, que seja o Lomba. Se for o Carlos Miguel, que seja o Carlos Miguel. Mas agora sim, tem que ir o melhor. E aí o treinador de goleiros lá que tem que ver. É isso aí. Porque eu gostaria muito de ir ao treino ver. Se fosse um jogador de linha, eu já acho que a postura do Abel seria diferente. O Alex sabe que dificilmente o Abel fura a fila com uma contratação. Ele prefere dar oportunidade. Por isso que eu falei que pelo prazo que o Everton vai ficar de fora, com muitos jogos. Agora, goleiro, cara... Se fosse seguir a escrita do que o Abel sempre faz, o Lomba seria o titular. Exatamente. Bom, não vai ter palpitômetro? Agora! Pachecão manda a bala, meu amigo. Põe Footloose, que ele falou que vai assistir esse final de semana com a namorada. É namorada ou é noiva já? Namorada. Bora lá. Primeiro, Alex Miller, tá contigo e eu não abro. Olha, antes de eu saber que o árbitro seria o Wilton Pereira Sampaio, eu acreditava numa goleada do Palmeiras. Por quê? Porque o Wilton Sampaio vai muito mal, ele tem muito azar em jogos do Palmeiras, né? Já faz 7 jogos que o Palmeiras só perde ou empata com ele. Desde 23 que o Palmeiras não ganha um jogo com ele apitando. Mas mesmo assim, acho que o Palmeiras vai vencer por 3-2. Vai ser aquele jogão e o Palmeiras nos acréscimos faz o gol da vitória. Que jogo, ai, gente. 3-2 Palmeiras. Fico preocupada com o meu tio assistindo o jogo do Palmeiras, pra ver se ele chutou a porta corta-fogo e quebrou o pé. Pode cravar. Agora sou eu. Eu nunca falo empate. Mas esse jogo, pra mim, eu tô torcendo pro Palmeiras com todas as minhas forças. Mas eu acho que vai dar 2-2. Tá ótimo também. Vai, Bazejo. Eu aposto no Flamengo 2-1 pro Flamengo. Tá vendo? Isso é errado aí? Pô, no Maracanã. Tá, boca aberta. Quanto? 1-0? 2-1. 2-1 pro Flamengo? Com toda certeza. Bom, agora eu vou dar um recado pra quem tá em casa. Você tá aqui na minha domingo. Palmeiras e Flamengo tem mais 10 confrontos até o final do campeonato. Vamos analisar? Rodada a rodada? Ah, é bom demais fazer essa análise. Olha só, são 10 jogos, é isso? Não, não são 10 jogos, são 10 jogos? 10 jogos. Só 10? Só. Então os próximos jogos de Palmeiras e Flamengo, sem contar esse de domingo, que seriam 11, tá? Então vamos lá. Primeiro jogo, quem tem jogo mais difícil aí? Palmeiras pega o Cruzeiro e enquanto o Flamengo pega o Fortaleza. É o Cruzeiro mais difícil, certo? Com certeza.
Palmeiras. Vamos botando ponto aí? Palmeiras pra missão mais difícil. Acho que o Palmeiras ganha, vai. Aí o próximo. Peraí, Palmeiras ganha e o Flamengo também. 3 pontos pra cada. Tá bom. Aí o próximo. Aí o Palmeiras pega o... Juventude fora. Juventude fora, Palmeiras ganha. E o... Flamengo ganha do Sport. Pronto. Ganha do Sport. Flamengo ganha do Sport. Vamos fazendo aqui. Aí o próximo jogo, o Palmeiras contra o Santos em casa ganha o Palmeiras. E o São Paulo contra o Flamengo. Aí o Flamengo também ganha. Na Vila Belmiro e o Flamengo ganha. Flamengo ganha. Aí o próximo jogo, olha só, são 10 jogos, vamos lá. É o Palmeiras contra Mirassol. Fora. E aí o Palmeiras vai perder. Não vai perder. Vai empatar. 1 ponto. Vou botar um que vai perder aqui. E o Flamengo ganha? Ganha do Santos. Vai perder também. 3 pontos. Vai perder, algum momento tem que alguém perder. Aí depois o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila. Ganha. Palmeiras ganha. E o Flamengo ganha também do Sport. Bom, gente, na minha opinião, eles iam ganhar todos agora. Atlético, aí depois o Palmeiras pega o Atlético. Palmeiras. Eu acho que vai perder, tem que perder alguma coisa. E aí o Flamengo, o Fluminense também vai perder. Pode ser perigoso, a gente vai dar um empatezinho aqui. Gente, é muito pau a pau essas rodadas, hein? E aí o Palmeiras pega... Eu não enxergo. Fluminense, em casa. O Fluminense, aí inverteu. Aí o Palmeiras perde também. E aí... tá doida? Ué, tô fazendo aqui o que eu acho. O Palmeiras perde em casa o Fluminense? Sei lá, ué. Tenho que discordar um pouco, ué. E aí o Flamengo pega o Red Bull. Bragantino em casa, dá Flamengo. Aí o Flamengo ganha. É agora que deu a diferença aqui pra mim. E aí o Grêmio, o Palmeiras ganha. Palmeiras ganha pra mim. E depois o Flamengo ganha do Atlético. Atlético Mineiro vai perder. Ficou igual, gente, da minha conta aqui. E aí, acabou? Não, é um monte ainda. Palmeiras e... Vitória. Palmeiras ganha. 3. E o Flamengo tem... O Ceará. Ganha. Nossa, é muito pau a pau cada rodada. Ceará e Palmeiras ganha. Ceará e Palmeiras, o Palmeiras ganha. E Mirassol e Flamengo, o Flamengo ganha. Não, Flamengo ganha. E aí... Pessoal, vocês viram que tem 2 jogos contra o Santos do Palmeiras, mas é porque um é um do primeiro turno. Sabe que você estava atrasado? Aí foi remarcado agora, tá bom? E assim como tem 2 jogos do Flamengo contra o Sport. Exatamente, vocês viram, né? Tem 2 contra o Flamengo. E aí, esse a gente já falou, né? Acabou? Acabou. Nossa, bom, é o seguinte, pra mim deu empate. Se seguir, não... Eu divergi, eu tava só escutando eles fazerem a conta deles. Agora não dá pra falar. Fala a pontuação, você não somou a sua? Não, é que o meu deu exatamente a mesma coisa. A minha soma deu 24 pontos pro Palmeiras e 26 pontos pro Flamengo. O Flamengo pontuaria 2 a mais. A minha deu 28 pro Palmeiras, 26 pro Flamengo. Mas é tudo pau a pau mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra mim dá 27 pontos pros dois. Mesmo na do Baségio, o Palmeiras sagraria seria campeão mesmo nesse cenário do Baségio, com 2 pontos a mais pro Flamengo nesses próximos 10 jogos. E tem domingo a final, né? Verdade. Se o Flamengo ganhar, aí você... Aí essa soma daria título pro Flamengo. No meu caso, ainda não. Gente, os jogos são muito parecidos, o mesmo nível assim, de dificuldade. A gente vai fechar o noticiário do Corinthians. Os Corinthians que vocês viram, né? A Marina trouxe que em 2024, a essa altura, estava com 28 pontos e agora está com 33 pontos. Gente, é só 5 de diferença. Não é uma grande campanha nesse ano, não. Eu quero saber, Mar, no que mais o time tem que prestar atenção nesse final de semana? Então, Michele, esse final de semana, além do Corinthians ter um confronto direto contra um time que pode ultrapassá-lo na tabela caso vença, que no caso é o Atlético Mineiro, outros 2 jogos são importantes para o Timão também no final de semana, até segunda-feira, quando fecha a rodada, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar disso, eu ia falar para vocês outros 2 dados, só para a gente também ir esquentando para esse jogo. O Corinthians não vence o Atlético Mineiro há 4 partidas, contando tanto partidas aqui em São Paulo quanto lá em Minas Gerais. Então a gente tem aí 0-0, 2-1, 0-0, 1-1, então são 3 empates, uma derrota nesse período, mas por outro lado, o Galo também não vence aqui na Neoquímica Arena há quase 3 anos. A última vez que venceu foi lá em novembro de 2022, então a gente tem esses 2 lados da moeda. Será que o Galo vai vencer aqui o Corinthians também na casa do Timão? Atlético Mineiro que também está fazendo uma campanha bem abaixo ali nesse ano no Campeonato Brasileiro. Outros 2 jogos que o Corinthians precisa prestar atenção, Inter e Sport, porque o Inter tem 32 pontos, Corinthians 33, Atlético Mineiro 33 também, e Santos e Vitória na segunda, porque o Santos tem 31 pontos. A tabela pode mudar nesse final de semana, Michele. Muito bom, Mar. Muito bom. Fala, Baségio. O Corinthians é esse campeonato brasileiro, de pontuar para se distanciar da zona de rebaixamento e quem sabe,
Se tudo der certo e com a combinação de outros resultados, tentar se aproximar de um G8, mas eu acho improvável. Eu acho muito. Esse ano sem chance. Sabe o que a gente faz? Isso que a gente fez do Palmeiras, fazer do Corinthians, para ver o que a gente acha que o Corinthians... Quantos pontos onde consegue chegar. Se ele consegue chegar... Tá prometido. O diretor confirmou aqui que semana que vem a gente vai fazer essa análise do Corinthians para ver aonde na tabela o Corinthians conseguiria chegar. Acho que assim, dá para fazer assim, somar os pontos do Corinthians e se basear, por exemplo, num comparativo com o ano passado, ver, né, porque... Para pegar a Libertadores, para pegar a Sul-Americana, tem que estar com no 7º lugar? Sexto lugar. Hoje, então, sexto. Não chega em sexto. Acho que não. Pausa no noticiário esportivo, para saber os destaques do Jornal da Gazeta de hoje com ela, Luciana Magalhães. Boa noite, Luciana. Boa noite, Mi. Olha, hoje você vai ver no JG, Polícia de São Paulo identifica postos que vendiam combustível adulterado. O material era fornecido para fábricas ilegais de bebidas. Moraes autoriza a festa de aniversário de filha de Bolsonaro. Barroso pede sessão extraordinária para julgar descriminalização do aborto. Na Casa Branca, Zelensky pede mísseis de longo alcance a Trump para atacar a Rússia. No esporte, Palmeiras se prepara para encarar o Flamengo no domingo no Maracanã. É daqui a pouquinho, logo depois do Gazeta Esportiva. Até já. Até já, Luciana. Muito obrigada. Daqui a pouquinho, Jornal da Gazeta, Luciana Magalhães e Laerte Vieira. Resultado da enquete. O que vai dar no jogo de domingo, que você vai conferir tudo no Mesa Redonda. Estaremos ao vivo lá com José Paes, Flamengo e Palmeiras. A maioria respondeu que vai dar Flamengo com 80%. Olha quantos antes assistindo, hein? Dos votos. Todo mundo votou no Flamengo. Muitos antes. Um jogo difícil. Há quantos anos o Palmeiras não vence o Flamengo? 10 pelo então, brasileiro no Maracanã. Tem evidência, tem precedente. Há evidências, há sinais. Essa loucura. É verdade. De dizer que não... Bom, José Paes, você está de volta para a nossa tela com as informações do Verdão. Está contigo. Bora, Mi, bora para encerrar aí o noticiário do Palmeiras, né? O Palmeiras que está vivendo um ano muito mágico. Inclusive, a gente tem uma tela para mostrar para vocês, porque o desempenho do Palmeiras agora em 2025 já é melhor do que todo o desempenho do Verdão em 2024, o famoso ano passado. Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo. Olha só, o Palmeiras fez 67 partidas no ano passado e teve 39 vitórias, marcando 108 gols. Nesse ano agora de 2025 já são 40 vitórias em apenas 62 jogos e 112 gols marcados. Lembrando que o Palmeiras nos últimos 10 jogos marcou 29 gols e o Flamengo apenas 19 gols então em 10 jogos. Uma informação importante para passar para vocês que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, porque a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem hoje esteve aqui no Palmeiras para fazer testes em alguns jogadores do Verdão. Isso já aconteceu 5 vezes esse ano. Essa de hoje é a 5ª vez só agora em 2025. Conversei ainda há pouco aqui com o pessoal do Palmeiras e vai ter nota oficial daqui a pouquinho aí no Instagram do Palmeiras, no site oficial, porque o Palmeiras não gostou nada dessa vinda então da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem hoje aqui na Academia de Futebol, aí na antevéspera de um jogo muito importante, então supostamente atrapalhando a preparação do Palmeiras para o jogo diante do Flamengo no Maracanã no próximo domingo às 16 horas. Como você disse, Michele, estarei lá no RJ, no Rio de Janeiro, trazendo tudo ao vivo no Mesa Redonda Futebol Debate. Tá bom, Mi? Devolvo para você, beijo grande para todo mundo aí e tchau. Tchau, Zé. Mas esse controle antidopagem também teve no Flamengo, não teve? Suspeito que essa nota do Palmeiras, se acontecer, talvez contenha ironia, porque o Flamengo chorou hoje o dia inteiro, a primeira parte do dia, porque eles foram visitar o Flamengo e o Palmeiras não. Só que o Palmeiras treinava à tarde, não tinha como visitar de manhã porque não ia ter ninguém lá. E o treino do Palmeiras foi à tarde e eles foram e fizeram a mesma coisa à tarde no Palmeiras que fizeram no Flamengo de manhã. Então o Palmeiras deve soltar uma nota porque o Flamengo soltou. Então eu imagino que vai ter aí uma... Para não ficar atrás, os dois ali pressionando a estão mais calmos, fizeram controle nos dois lados, mais ou menos mas tá certo, tem que ter o controle, é normal ter, claro. Ainda mais diante de um clássico tão grande como esse, tem que ter. O clássico já começou já. E domingo vai ferver aqui na Gazeta. Vai. Alex Miller,
Osmar Garrafa, Paulo Sérgio, Miller, Felipe Facincani, Alexandre Frota, vai ter presente para você aí de casa. José Paes, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, vai acompanhar o jogo, vai trazer reportagem completa, as entrevistas dos jogadores pós-jogo, tudo isso e muito mais para vocês de casa, certo? Certíssimo, vai ser demais, domingão quente aqui na Gazeta. Domingo quente, domingo fervendo aqui na Gazeta. Bazege, hoje você segue até a meia-noite no site? Hoje, plantãozão à noite, fechando a redação. Site gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos, todas as informações para vocês. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada, Bazege. Valeu, Mi. Beijo, Alex Miller, até domingo. E a gente se encontra domingão aqui no Mesa Redonda.